E para a gente começar as nossas reflexões, vamos voltar para dentro de nós, observar o movimento do nosso corpo físico, gerenciado por nós, espíritos imortais, que somos fagulhas da sabedoria divina. Agradecendo a Ele, Deus, nosso Pai e Criador, pela oportunidade da existência. A Jesus, o Filho enviado por esse Criador para nos instruir, nos iluminar, para que a gente possa construir a felicidade tão almejada. E há tantos outros benfeitores conhecidos, outros anônimos, que em nome do Pai e do Cristo têm trabalhado diuturnamente em prol de todos nós. Então, Senhor, diante desses convites, nós te pedimos, dai-nos força para que também nós nos movimentamos em favor daqueles que estão nas nossas retaguardas. Ajuda-nos com inspiração, sabedoria, para que a gente possa expressar e também receber as luzes que vêm do seu coração. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Diante desses convites, assim, o convite do Evangelho, que nós acabamos de ouvir agora há pouco, para que a gente observe, para que a gente volte para nós mesmos, com a observação sadia, limpa, sem a cobrança demasiadamente geradora de culpa, mas para conhecer, para saber quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa pretensão para o futuro. Isso é muito importante, porque nos conhecendo, vai ser mais fácil da gente aproximar daqueles que caminham conosco. Porque não nos conhecendo, ou tendo a falsa pretensão de conhecimento de nós mesmos, nós não aceitamos o outro. Porque o outro é cheio de defeito, cheio de dificuldade. E eu não me conhecendo, eu tenho a falsa impressão de que eu sou perfeito, por isso que eu não aceito o outro. E nos conhecendo, de olhos límpidos, a gente vai ver que a gente é igual, ou até com mais dificuldade que aqueles que caminham conosco. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no estudo do Evangelho, nessa segunda parte. Porque o Espiritismo, ele tem essa capacidade de pegar as falas de Jesus, que geralmente era por parábolas, outras bem claras, como é o caso da de hoje, é uma fala bem clara, que Mateus anotou, naquele capítulo lindo, capítulo 6, onde Jesus fala a respeito da caridade, sem nenhuma pretensão material, fala a respeito da oração, do jejum, e dentro da oração, a gente ia observando a oração do Pai Nosso, que está contido nesse capítulo 6, ali nos versículos 7 ao 11, 12, por aí, ele tem uma parte muito importante, todas são importantes, mas uma muito salutar para esse convívio comigo e com o outro. E especialmente hoje eu trouxe esse estudo, porque particularmente estou precisando muito de colocar em exercício. Eu acho que todos nós precisamos.
O título é Desculpa Sempre. É a respeito do perdão mesmo, daquilo que a gente fala e ouve todos os dias. Mas nós, por não nos conhecer e pelas falsas pretensões de superioridade, nós costumamos guardar lixos dentro das nossas consciências e nos nossos sentimentos. E um desses lixos é o perdão, por conta de um outro vício muito pernicioso, que é o orgulho. Como é que você fez isso, teve a capacidade de fazer isso comigo? Quer dizer que se fosse com outro não tinha problema, mas eu, orgulhoso como sou, comigo não pode, né? Quem nunca falou isso aqui? Ou quem nunca pelo menos pensou? E André Luiz fala para nós que nos livros, em um dos livros, que nós temos que exercitar passo a passo as virtudes divinas. O perdão é uma virtude que não nasce com o esquecimento. O esquecimento pode ser uma falha de irrigação sanguínea no cérebro e apagar as suas memórias, você esqueceu, né? Mas e o espírito, que tem a memória própria, vai esquecer? Às vezes nós esquecemos enquanto encarnado, né? Qualquer outra doença degenerativa, o Parkinson, o Alzheimer, que vai degenerando no nosso corpo, nós vamos esquecendo. Mas e a alma? Que é o que Deus, o que o Evangelho visa. Porque se a alma estiver bem resolvida, até o nosso corpo será mais salutar. Salvo aqueles que estão expiando ainda algum passado ou estão em missão. Mas todos nós temos as nossas doenças no corpo físico por conta das nossas imperfeições espirituais. E uma das imperfeições é essa capacidade de ficar guardando material tóxico nas nossas mentes e nos nossos sentimentos. E o perdão, veja só, né, que no Pai Nosso ele fala: perdoa-me assim como eu perdoo. Por que isso? Eu nunca tinha pensado isso, hoje me veio esse pensamento. Porque o outro também carece de perdão. Porque eu careço. Aí eu reconheço que o outro também precisa de perdão. Por mais que me feriu, ou feriu o meu orgulho, a minha vaidade, né? Mas é um outro ser humano em potencial de perfeição. Não perfeito, como assim eu também não sou. Então esse exercício, a gente conversando com a gente, porque o Evangelho é essa conversa com a gente mesmo, dentro das coisas naturais da vida. Não tem nada de superstição, não tem nada de extraordinário, não tem nada que nós não podemos alcançar. Tudo está dentro da nossa natureza. E nós, imperfeitos que somos, nos cobramos demais. E o Espiritismo vem nos dizer: calma, nós temos tempo, nós somos seres imortais, temos a eternidade aí para viver. Não precisa ser tudo agora. É bom que esforça bastante agora, para que amanhã seja mais aliviado o nosso caminhar. Mas se não der, não nos amarremos na culpa. A culpa é um outro tóxico que só nos visa sofrimento. Porque a mente culpada, qual que é a grande contrapartida da mente culpada? Ela quer se punir, ela precisa de punição, precisa sofrer. Uma mente culpada. E o Evangelho, Deus, Jesus, não quer ninguém sofrendo, quer nos libertar através da verdade. E as verdades são essas: perdoa o outro, ou perdoa-se, porque você ainda é imperfeito, porque o outro também ainda é imperfeito.
Estamos na luta. Às vezes esses atritos a gente fala, nossa, mas eu não consigo conviver com fulano porque nós somos muito diferentes. Os nossos atritos é porque nós somos muito iguais. Às vezes é só, como a Isadora disse, às vezes só a metodologia da cobrança de um para o outro que é diferente. Mas a essência é igual, né? Então, o perdão não é esquecimento, é um exercício constante de evolução. No dia que alguém pisar no nosso pé, que doer e que a gente só resmungar, nós já estamos exercitando, porque ainda nós empurramos o outro, falamos, né? Aí já é uma evolução. Mais tarde vem outros acontecimentos maiores e maiores, mas nós vamos ter como base as pequenas ações, os pequenos perdões das nossas vidas. A desculpa, o desculpar é o primeiro passo. Às vezes eu não consigo ainda perdoar, porque perdoar é doar além. É aquilo que está além. Doar é doar além de. Por isso Jesus, nessa mesma metodologia de Mateus, ele diz assim: quando alguém bater em uma das suas faces, oferece a outra. Ali Jesus não está falando de face material, está falando dessas nossas faces difíceis. Quando é que dói em nós? Quando é verdade, que nem nós não aceitamos mais. Nós estamos procurando corrigir, mas nós não aceitamos, principalmente que o outro cobre da gente, né? Então oferecer a outra face é dar além daquilo que está aparecendo. Outro ponto que ele diz assim, isso serve para aquelas pessoas difíceis de convivência, né? Que a gente fala, não aguenta, eu vi a primeira vez, eu não quero nem ver mais. Caminha mais um pouco com essa pessoa, esteja mais próximo, procura doar mais um tempo, que você vai ver que ali tem uma pérola, uma bela de uma amizade, um belo de um companheirismo, que às vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Então, perdoar é doar além do exterior, daquilo que está exposto. E nas convivências mais íntimas, se não é esse exercício constante, entre pais e filhos, esposas, colegas de serviço, trabalhadores da casa espírita, se não é essa compreensão, a gente não convive uns com os outros. Então já é um exercício. Olha, eu não gostei do jeito de fulano, mas fazer igual Emmanuel faz, ele coloca todos os pontos. Nós vimos aqui no Evangelho que ele mostrou todas as glebas negativas, que ainda nós somos, mas depois ele apontou as glebas positivas. Então a gente fazia aquele comentário, olha, o Leovaldo é um cabrinha muito difícil, mas é teimoso, está aqui esforçando todo dia, como eu. E assim a gente vai reconhecendo-se e conhecendo o outro também, e aceitando os dois mutuamente, eu e aquele que caminha comigo. Então livrar-se do perdão, dos tóxicos, é exercitar o perdão e a desculpa sempre. Os Espíritos nos dizem que a gente tem que ser um pouco mais duro com a gente mesmo, mas com o outro sempre a menos. E a gente faz o contrário, né? Passa a mão na nossa própria cabeça, né? Isso é o egoísmo, ainda falando alto e deixando que o outro seja perfeito, e depois a gente vai ficar com ciúme, que é o outro defeito também. Porque às vezes a gente pensa assim, fulano não tem jeito, a gente já falou, já ouviu e ouve os outros falar, só a pena de morte. Hoje, com o entendimento espírita, isso caiu por terra, porque não é o corpo do indivíduo
que tem as más tendências? É a alma. E a gente não mata a alma. O Estado ou o outro companheiro não mata a alma de ninguém. Então a imperfeição é com trabalho, com labor, cultivando a semente do Evangelho plantada em nossos corações. Porque a gente viu que todos nós temos uma parte da gleba ruim, da terra ruim, pedregosa, furna, onde não recebe muita luz. Mas todos nós também temos uma parte boa, tem um campo bom. Por mais que o ser é egoísta, mas ele ama um filho, ele ama uma mãe, ele ama um animal, ele cultiva uma planta. Então já é um começo do amor divino, florescendo nesses corações. E se esse ser que nós hoje estamos condenando e não dando chance a ele, se ele quiser, ele pode evoluir de um dia para o outro e nos ultrapassar em moral e sabedoria. Basta ele querer. O próprio Jesus falou: se vocês quiserem, pode fazer tudo quanto eu tenho feito e muito mais. Olha o tanto que ele tem uma perspectiva boa, uma visão salutar para todos nós. E por que a gente, com todas as imperfeições, a gente vai falar: não, fulano não tem jeito, aquele ali ou aquela ali está perdido? É o fogo do inferno para a eternidade, né? Mas quando falam isso de nós ou para um daqueles que nós gostamos, nós pulamos lá longe. Não é bem assim não. Então o que nos falta? É amor, é amar, é desculpar, é perdoar. Disse assim Jesus, e Mateus anotou no capítulo 6, versículo 14, depois dele ensinar a oração do Pai Nosso: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então Deus também é um doador além. E olha que Deus está além de tudo, né? E Ele ainda doa além, muito mais além do que nós podemos imaginar. Vamos ver o que Emmanuel explana sobre esse versículo, porque Emmanuel tem uma capacidade assim de expressão e de visão muito límpida e compreensiva para todos. Ele pega um versículo desse aqui e ele desmancha em luz bem compreensiva a todos os públicos. Aquele que não tem nenhuma leitura, não tem um hábito de interpretação de texto, ele capta o que o benfeitor fala. E Chico Xavier, aquele médium fiel às luzes divinas, ele traçou o lápis fielmente ao pensamento do benfeitor que veio trazendo a mensagem de Jesus. Por mais grave te pareça as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Por mais grave que seja o ato que o outro praticou, para a gente não ficar detido na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Condenar é você fechar todas as janelas de um quarto, lacrar a porta e não deixar que a luz penetre ali dentro daquele ser. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. A gente está vendo agora, com a aproximação dos dias da primavera, passou o outono, nós estamos vivendo o inverno, as árvores, a maioria delas caíram todas as folhas, ou estão caindo, está nesse processo, mas elas estão buscando força para reflorescer, frutificar e sementear, né? Então o benfeitor diz que é para a gente procurar nas vítimas, né, da maldade algum bem
que nós possamos soerguê-las. Eu fico imaginando nesses presídios, como o nosso presídio aqui de Rondonópolis, Mata Grande, né? Quantos irmãos nossos que estão com o mal cristalizado na cabeça, achando que não tem mais jeito, eles mesmos, por conta, às vezes, de ensinamentos religiosos, em nome do Cristo, dizer que não tem mais jeito, que está condenado. E aí o prejuízo para a sociedade é muito maior, porque ele não tem esperança. Ele fala, né? Já fiz isso 1000 vezes, agora não tem mais jeito, então vou continuar fazendo. E a gente chora por conta disso. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Principalmente nós espíritas, aqueles mais esforçados que estudam, que procuram a compreensão que o Espiritismo nos traz. Como é que nós vamos julgar uma pessoa que não tem a visão e a compreensão que nós já estamos tendo? Por isso Jesus não julgava ninguém. Eu também não a julgo, disse à mulher que ia ser apedrejada, né? Eu também não a julgo. Vá e não peques mais, dando oportunidade ao ser de reescrever sua história no corpo físico. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence, né? Como estava naquele momento, ou como eu estava naquele momento de tropeço. Até as nossas doenças físicas nos leva a mau humores, né, doutor? Conforme a gente ainda não tem esse domínio da nossa natureza espiritual, um descontentamento por alguma coisa pode desencadear um monte de sentimentos físicos mesmo, que vai nos criar mal-estar e mau humores durante o dia, durante o contato com o outro. Então, como a gente fazer esse exame das consciências alheias e do sentimento dos outros, se nem o nosso nós conseguimos viver em equilíbrio com a nossa consciência e com os nossos sentimentos? E como a gente vai fazer isso, que é tão diferente das nossas? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. Esse espera não é sentar e ficar esperando, não, é ter esperança. Faz silêncio e tenha esperança. Se a gente não der conta, né? Se os nossos gritos não for grito de amor e de desculpa, siliciemos, o benfeitor está dizendo, diante dos gritos alarmados em derredor de nossos passos. A observação é justa, é impraticável quando a neblina nos cerca. Enquanto a gente não tiver o entendimento total das nossas vidas ou da vida do outro que caminha conosco, qualquer observação que nós fazermos não será justa. Porque se nós ainda estamos com a visão cheia de neblina, não temos a capacidade de enxergar muito além, como é que nós vamos fazer um julgamento justo, uma observação justa? Julgamento não, uma observação justa. Eu só estou fazendo uma observação, não estou julgando, a gente ainda dá essa escapadinha ainda, né? Eu só estou falando. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Então, quando as coisas ficam claras para nós, o outro fica mais bonito, com mais possibilidade diante dos nossos olhos. As coisas que a gente não enxergava com clareza,
dentro da natureza do Evangelho, porque o Evangelho é a lei natural, é a prática da lei natural das coisas. Por isso que ele não é diferente por isso que ele é universal, porque está dentro das leis naturais de cada orbe. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas da crítica, não te suponha isento dela. Qualquer um de nós está sujeito a críticas, né? Qualquer um. Em razão da nociva complacência para consigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostra menos simpáticos aos semelhantes. Aquilo que a gente falou, a gente passa, né, a mão na cabeça da gente, é complacivo conosco mesmo, e até o ponto de a gente não perceber quantas vezes a gente não se mostra simpático aos olhos dos outros. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos, principalmente no meio familiar, no meio mais íntimo, né? Quando a gente empreende um esforço para a nossa própria mudança, começa a surgir essa guerra, uns dando a força, aqueles que já têm mais capacidade e que gostam de ver o outro feliz e vencer a si mesmo, mas tem aqueles outros que ficam com ciúme, que puxa, que não nos quer melhores. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Por isso também que Jesus falou que nós amássemos os nossos inimigos, porque eles vão nos levar a esse ponto de fazer uma revisão do nosso passado escuro, constrangido ali na marra, né, a contragosto, esbravejando, mas a gente faz essa revisão, graças a esses corações que caminham conosco, que vai nos constrangendo a isso. Outros, né, como ele disse aqui, que já tem capacidade de amar as nossas qualidades louváveis, a quem nos destaque a cicatriz e os defeitos, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Ele já vai finalizando, então já começa a apontar o caminho. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente, né? É sempre. Nós estamos carecendo de desculpar e ser desculpado. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. A gente costuma ver isso nos olhos das mães, né? Os filhos ali, às vezes feinhos fisicamente, ou feios moralmente, e as mães ali olhando com aqueles olhos de amor, não ver os defeitos que a gente vê, porque ama, né? Mesmo ainda às vezes um amor egóico ainda, porque é mãe, né? Mas já consegue cobrir a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então nós só vamos receber licença para ser os benfeitores, como aquele que inspirou a criação dessa casa, através de uma carta dirigida aos fundadores, né, Bezerra de Menezes, a esse título de benfeitor da humanidade.
Quantas vezes esse benfeitor leu essa lição para entender e vivenciá-la, para vir nessa encarnação, às vezes não essa materializada aqui, né? Essa aqui, a 135 do livro Fonte Viva, mas a mesma mensagem. Quantas vezes ele não chorou necessitando de perdão também? Quantas vezes ele não chorou para perdoar, para conseguir perdoar? Primeiro desculpando, depois chegar ao ponto de perdoar, até ele ser habilitado com o alvará do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, recebendo a libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E todos nós aqui somos candidatos a esse título junto ao nosso Pai Celestial. Basta o esforço e o trabalho sempre constante da desculpa, do exercício da desculpa, olhando para nós sem máscara, porque nós vamos ver o outro às vezes em posição muito melhor que a nossa. Vamos treinar a partir de agora? Então, para a gente relembrar a respeito do perdão, vamos mentalmente, vamos tirar aí 1 minuto para cada um fechar os olhos. Não precisa verbalizar a oração que Jesus nos ensinou, essa oração tão completa, mas vamos fixar bem na parte do perdão. Então vamos lá. A gente viu que nós vamos ser perdoados, a proposta da nossa oração, conforme a gente perdoar ao outro. E aí ele completa: livra-nos do mal. Não é do mal que está fora, daquele que ainda tem dentro de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Nós não temos poder, nem reino e nem glória. Essas qualidades só é do Pai. A gente viu que nem um espírito puro, crístico, como Jesus, ele pegou esses atributos para si. Ele disse ao Pai: teu é o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que a paz de Jesus e o amor de Deus nos acompanhe. Que assim seja.